Você sabe que nós somos seres humanos, né? E como seres humanos falhos, nós temos a tendência de ficar muito relaxado na presença de Deus. Bobear, bota o pé para cima e tudo. Nós somos assim, seres humanos. Então, quando nós nos colocamos de pé para orar, é uma espécie de respeito, né? Respeito a Deus que nos vê o tempo todo. Deus sabe o nosso coração, conhece nossas intenções, mas é sempre bom, em comunidade, em congregação, ter esse momento de reverência, nem que seja um instantinho, amém? Eu vejo na Bíblia tantos exemplos, né, dos apóstolos. Tem um exemplo lindo, eu acho maravilhoso, Atos dos Apóstolos, que todos se ajoelharam na despedida de Paulo, na praia. Imagina aquele povo todo, tudo ajoelhado ali. Então, esse movimento em comunidade é muito importante. Amém? Vamos pedir a Deus graça, nós estamos aqui suplicando o favor de Deus, Ele vai ministrar o nosso coração. E hoje eu tenho, essa aula é especial para mim, porque a informação que eu vou lhes dar, através da graça do Senhor, vai ser uma chave de abertura de entendimento para textos bíblicos. Estou dando a vocês hoje, vou dar a vocês hoje uma ferramenta que eu disponho para compartilhar com vocês, amém? Então não é só entender a aula de sempre, não. Hoje vai ter um plus. E essa ferramenta vai abrir o entendimento em muitos textos. Então vamos pedir a Deus graça que nos conduza, a mim na ministração e a vocês na recepção pelo Espírito. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela manhã na tua presença. Obrigado pela tua graça já renovada, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã para estudar a tua palavra. E a tua palavra, ela é maravilhosa por si só. Ela é inerrante, ela não tem falhas. Nós que temos dificuldade de entendê-la. Então precisamos do poder do teu Espírito atuando em nossa mente e nosso coração, para que possamos apreender o cerne da tua verdade. Dela aprender, Senhor Deus, qual é a perfeita verdade, e não entendimento de homem, e não entendimento soprado por espírito qualquer, que não seja o teu. Inspira-nos nessa manhã, para estarmos aprendendo da tua verdade, que é espiritual. Nos abençoa os irmãos que estão sendo ministrados através dessa filmagem e desta gravação. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Podem sentar, vamos lá? A aula de hoje ela não é complicada demais, não. Mas tem uma chave. E a chave é no finalzinho da aula. Você já conhece as verdades. Figura oculta do Filho de Yahvé. Efésios 3:9. Leiam comigo que a dinâmica de vocês lerem ajuda a aula não ficar cansativa para vocês. Vamos ler juntos? Efésios 3:9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Tem misterinho hoje na aula? Tem. Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, vamos falar então de mistério. Obviamente, quando eu falo mistério, você tem um conceito na sua mente. O que é mistério? Coisa oculta, que mais? Que não foi revelado. Mistério é algo que até se apresenta, né? Um mistério não é uma coisa que você não teve contato. É algo que foi apresentado a você, mas você não consegue discernir, traduzir, decodificar. Não é? Então, Deus usa esse método em toda a Bíblia. A Bíblia é repleta de anunciações proféticas em mistério. E aí, meus irmãos, precisamos muito dos códigos de Deus, né, da decodificação que vem pelo Espírito. Se Deus não der a chave sobre um texto ou uma porção de texto, nós não entendemos. Porque Deus não facilitou para a humanidade. Não é qualquer ser humano, na sua intelectualidade, lendo os 33 mil versículos da Bíblia, vai entender tudo. Não é assim que funciona. Então Deus, na sua sabedoria, muito maior do que a nossa, humana, Ele vai dosando esses mistérios ao longo da Bíblia, e Ele vai também revelando esses mistérios conforme lhe apraz. Ainda tem isso. Deus não revela tudo uma vez. Deus revela aos poucos. É gradativo. Ao longo de eras até, de tempos. Então vamos ver agora, querido, a aula de hoje é fundamental. Por quê? Nós vamos entender um pouco, quando você lê na sua devocional em casa, um dos profetas, uma profecia específica,
Você tem que levar em consideração essa dinâmica de Deus. Por que aqui Deus não falou claramente? Por que aqui tem algum código que eu não estou entendendo? Isso é importante você perceber que as passagens nem todas são claras, objetivas, desvendadas. Muitas delas são extremamente enigmáticas. Então vamos devagarinho para você entender a aula de hoje. Nesta aula veremos que as revelações são prerrogativas exclusivas do Deus Yahvé, que em sua soberana sabedoria resolveu controlar as gradativas revelações dos seus mistérios, para que os homens pudessem, somando todas as partes, alcançar o entendimento do quadro completo de sua obra maravilhosa. E o maior de todos os mistérios do Criador é a existência de um Filho divino junto de si, desde a eternidade. Com a revelação foi dada progressivamente, na antiga aliança, poucas pistas foram dadas, sempre de forma enigmáticas, não óbvias, para que o mistério fosse revelado no tempo aprazado. Vejamos a estratégia divina de Yahvé. O maior mistério é Jesus. Pastor, mas para nós não é mistério, nós já sabemos bastante sobre Jesus. Mas eu quero que você entenda que Deus não está falando só conosco, a igreja do século XXI. Deus vem falando com a humanidade há muitos séculos. Não é? Há muitos séculos. Então nós temos que entender isso. Por que Deus não falou logo tudo? Lá no passado, lá na lei de Moisés. Por que Deus foi guardando, não é, algumas revelações, principalmente sobre seu filho. Eu vou mandar aqui, você vai entender. Avança para mim. E Yahvé sempre se revelou como sendo o único Deus. É fato que Deus Yahvé é o Criador de todas as coisas no universo, conforme revelou a Moisés, que compilou o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Nas escrituras hebraicas, outros títulos designaram como Elohim. Além do nome original de Deus, tem esse título, Elohim, que é El, Deus no plural. Porém, o próprio Criador definiu-se como sendo o único. Então tem um detalhe aqui que parece uma pegadinha. Se Deus permite que a Escritura escreva sobre ele que ele é Elohim, e Elohim não é Deus no singular, mas deuses, como o próprio Deus se define como sendo o único? Tem um mistério aí, não tem um mistério? Tem um mistério. Deus poderia ter, por exemplo, inspirado Moisés a escrever: toda vez que você falar de mim, você fala El. Porque El é Deus único. Mas Deus não inspirou Moisés assim. Deus permitiu que Moisés grafasse na escritura Elohim. Elohim é a flexão de El no plural. Então como é isso? É Deus ou é deuses? Parece que a gente está aqui filosofando, mas não, irmão. Você tem que pensar nisso. Tem detalhes importantes para entender a progressão da revelação. Deuteronômio capítulo 4, verso 35. Como Deus se apresentou ao povo de Israel? Vamos ler? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor, vamos lá para esse Senhor aqui em português, todo ele grafado em letra maiúscula. Isso aqui é uma adaptação da Bíblia em português, redacional, editorial. Os editores da nossa tradução, a maioria de nós aqui tem João Ferreira de Almeida atualizada. Pode ser que alguém tenha João Ferreira de Almeida revisada, revista e atualizada. Pode ser que alguém não tenha João Ferreira de Almeida, pode ser que seja outra tradução. Mas o que se convencionou nas traduções em português? O nome original de Deus aparece em hebraico. São 4 consoantes, sem vogais. Tenta falar uma palavra em português que só tenha consoante. Não tem. Tem alguma palavra em português que só tenha consoante? Todas as nossas palavras têm consoantes e vogais para dar sonoridade. Tenta falar casa sem os 2 As. Como é que sai? Vai sair que se. Sem os 2 As? Entenderam? No hebraico, isso é possível, porque as consoantes foram acrescentadas
séculos depois, mesmo no hebraico, nos textos maçoréticos. Então, originalmente, a língua hebraica ela é gutural, na garganta, as pronúncias. É tipo o alemão, né? Tudo assim. Tudo sai assim na garganta, arrascando a garganta. Então, essa é uma característica da língua hebraica, uma língua muito antiga e que é complicada. Já estudei um pouco de hebraico com professora particular e desisti nas primeiras aulas. É complicado, não tive condição de ir adiante. Mas gosto de hebraico, estudei hebraico também no seminário teológico, 3 anos, sei pelo menos beabá, mas é complicado. Então, quando nós nos deparamos com as traduções, convencionou-se por causa da própria prática dos judeus. Judeu de verdade, judeu que está na sinagoga agora, quando eles leem passagens como essa em hebraico, ao se depararem com esse tetagrama aqui, que é o nome de Deus em hebraico, eles não pronunciam essa palavra. Até hoje. Por temor. Porque Deus falou na sua lei, não pronunciarás o nome de Deus em vão. Então, o judeu de verdade, não pronuncia isso aqui. Eles usam o substituto, Adonai. Adonai é Senhor, dono. Dono, como é dono de escravo, Adonai é um sinônimo. Então, por causa disso, porque os judeus pararam de pronunciar o tetagrama na sua leitura de sábado, né, nos cultos de sábado lá na sinagoga, é muito improvável que alguém saiba a pronúncia correta disso aqui. Poucos sabem. Que para resolver esse problema, as Bíblias evangélicas preferiram não complicar. Onde aparece o tetagrama no original, na nossa Bíblia, eles preferiram colocar Senhor, que é lido Adonai, né? E todo ele em letras garrafais aqui, maiúsculas. As palavras não são escritas assim, com tudo em caixa alta. São caixa alta e caixa baixa aqui, ó. Deus, D maiúsculo, o resto minúsculo. Só quando aparece Senhor com todas as letras em maiúscula, significa que aqui no original é o tetagrama. Todo mundo entendeu esse detalhe? Todo mundo entendeu de verdade? Expliquei direitinho? Então tá bom, não vou repetir. Vocês são inteligentes também. Tem a inteligência agraçada com a mente de Cristo. Então preste atenção, queridos. Por causa dessa dificuldade, nossa Bíblia não traz Yahvé. Poucas Bíblias traduzem para Yahvé. Algumas traduzem para Jeová. Jeová é uma tradução muito fraca. É uma transliteração muito fraca. Tem outra dificuldade que vocês não sabem, adicional. Não tem J em hebraico. E aí? Nosso J é herdado das línguas árabes. Sabia que o nosso J é herdado dos árabes? Quando invadiram a Península Ibérica lá na Idade Média. Vocês sabem disso de história, não sabem um pouquinho de história? Você não sabe que os muçulmanos invadiram a Europa no ano passado? Principalmente Espanha e Portugal. E algumas palavras nossas em português são origem árabe. Não vou lembrar quais são, mas tem várias palavras aí que são origem árabe. E aí introduziram o J. Não tem J no original. Aqui o iode, tá vendo isso aqui, ó? Parece uma vírgula suspensa aqui. Isso aqui é uma letra em hebraico, é o iode. O iode não tem som de J. Não é som de J. Mas se coloca aqui, né, na transliteração, essa possibilidade. Isso aí tem regras gramaticais que eu não vou nem entrar no mérito. Como é que sai do hebraico para o português e vira J. Aí traduziram Jeová. Pegaram as consoantes, pegaram algumas vogais e aí montaram a palavra Jeová. Jeová acaba sendo um Frankenstein. Partes assim misturadas. Jeová não é a melhor tradução. A transliteração que mais próxima em português aparece em algumas Bíblias, Yahvé. Mas também é uma transliteração, não é a perfeição. Ok? Então nós usamos Yahvé como uma proximidade do que seria
Uma possível transliteração do hebraico para o português. Tem que dar essa aula toda de filologia, se chama filologia, precisa entender algumas coisas. Mas, de qualquer maneira, Yahvé é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Como é que Deus se apresentou, então, aos judeus? Deus único, e não tem outro. Amém? Tem aí, todo mundo chegou comigo? Depois de uma explicação longa de gramática na língua antiga. Samuel 7:22, vamos ler. Deus reafirmou isso muitas vezes na Escritura. Vamos ler comigo para você participar, vamos lá? Portanto, grandíssimos és, ó Senhor, com tudo em maiúsculo, significa o quê? Que está lá o Yahvé, está lá o tetagrama no original. Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmo temos ouvido. Isaías 43:10, vamos lá? Vós sois as minhas testemunhas, diz Yahvé, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O que Deus reivindica esse tempo todo diante do povo de Israel? Que Ele é único, não tem outro Deus. Até para combater aquela idolatria dos povos em redor, que Israel vai se contaminar muitas vezes ao longo da história, adorando Baal, adorando outras divindades. Deus reivindica diante do povo de Israel essa unicidade, ser único, que não há outro Deus. Se você fosse judeu, antes da manifestação de Jesus, o que seria formado na sua mente, no seu coração? Não existia. É essa a conclusão que eu quero que vocês entendam. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de entender por que o povo de Israel rejeitou Jesus. Judeu, né? Israelita. Não é todo israelita. Tem judeus convertidos a Cristo, os messiânicos, que creem no Messias. Mas a maior parte dos judeus não creem no nosso Salvador. Qual é a dificuldade deles, pastor? Por que eles têm um coração tão duro? Se qualquer pessoa na terra, de qualquer etnia, muitas delas nascem de novo crendo em Jesus. Por que o povo de Israel não consegue crer? Então tem esse aspecto importante. A apresentação de Deus na antiga aliança é que Ele era o Deus único, não tinha outro. Quando o Filho de Deus se manifesta, ele fica em crise. Claro, irmãos. Até porque o Filho de Deus se manifestou em carne. O Deus que Israel aprendeu a conhecer, a temer e a venerar, era um Deus invisível. Um Deus espírito. Não tinha forma visível nem humana. Quando o Filho de Deus se manifesta, ele é um paradoxo. Ele é muito difícil de entender para o judeu. Porque são centenas, milhares de anos crendo que Deus é um só. Entenderam o drama? Diga, minha irmã. Um homem, só humano. E até hoje é assim. Até hoje, os israelitas, ela perguntou, porque em casa o pessoal não ouve a sua pergunta. Ela perguntou se os judeus até pensavam que o Messias viria, estava na expectativa deles, mas se era divino ou humano. Eles só acreditavam que viria o Messias humano. Eles não davam aspecto divino ao Messias. Não assim como nós cremos em Cristo. A divindade do Messias é ser possuído pelo Espírito de Yahvé, como Jesus é. Mas uma unção, né? Davi também foi possuído pelo Espírito de Yahvé. Davi era humano, carnal, e de vez em quando o Espírito Santo não usava ele, era profeta. Então, nesse aspecto, o Messias esperado era um homem ungido de Yahvé. Mas não necessariamente um Deus, junto com Deus. Quem levantou o dedo lá de cá? Ninguém? Tive a impressão que alguém levantou o dedo. Vamos lá.
Estou apresentando a vocês essa base histórica, essa base de estudo da palavra no original, para que vocês entendam que Deus sempre disse que era Ele só. Mas isso implicaria que o reino, ele perguntou aqui para quem está em casa, a morte de Jesus na cruz descartou ele como Messias para os judeus. Eles nem creram que ele é o Messias. Mesmo assim, eles queriam que o Messias viesse e estabelecesse o Raolã, o futuro reino estabelecido na terra. E Jesus não fez isso. Sim, mas um libertador humano. Como se esperava, né? Vamos pegar daí que você falou. Os 2 discípulos de Emaús aparecem em Atos dos Apóstolos. Eles estavam presentes na crucificação. Eram seguidores do Cristo enquanto vivo. Quando ele morre, eles perdem a esperança. Se você observar o diálogo deles em Atos dos Apóstolos, eles acreditavam que aquele seria o Cristo. A expectativa deles é que ele não morreria, que ele assumiria a liderança do povo de Israel contra Roma, expulsaria os inimigos romanos. Mas isso foi uma frustração imensa, porque o Cristo não fez nada, ele morreu. Não fez nada, entre aspas, né, irmãos? É que o plano da salvação espiritual não estava no coração deles, eles queriam uma salvação física, política. Ser livrado do jugo de Roma, da opressão romana. Jesus, de certa forma, para eles, não é o Messias, não pode ser. Ele não nos libertou. Fez nada, morreu, foi preso, julgado e morto. Mas, na verdade, o plano da salvação era mais complexo do que apenas libertar Israel do jugo de Roma. O plano da salvação implicava o sacrifício derradeiro para salvar almas. E não salvar apenas politicamente um povo, mas salvar a alma de toda a tribo, língua, povo e nação no mundo todo. O plano era muito mais abrangente. Amém? Mas eu quero que vocês pensem um pouquinho, eu estou fazendo vocês canalizarem o entendimento para a perspectiva do povo de Israel. Como eles enxergaram toda a doutrinação de Deus ao longo de séculos, falando que ele era um só. Por isso que eu disse, se você fosse judeu naquela época, antes da manifestação de Jesus, teria grande dificuldade de crer que ele é filho de Deus. Porque não havia muitos sinais, pistas claras de que Deus invisível tem filho. Tem um filho especial, um filho divino. Não havia isso para os judeus, pistas. Ainda que Deus mostrou. Só que as pistas que Deus mostrou estavam em mistério. E quando Deus deixa no mistério, não tem homem que abra o mistério. O que é revelado é para o homem, o que não é revelado é para Deus. Então é complexo, não é complexo? É esse paradigma que eu quero mostrar a vocês, o mistério. A afirmação de Deus é uno e não há outro. É a base do monoteísmo judaico histórico. Por isso, quando o Filho de Deus se manifestou aos judeus, foi incompreendido como sendo um herege e blasfemo, porque se dizia igual a Deus e Yahvé. Qual é a base da acusação de que Jesus era herege ou blasfemo? Porque ele se igualava a Deus. Mas o que o povo de Israel via diante dele? Alguém cheio de brilho? Alguém com 3 metros de altura, diferente, anormal? O que eles viam era apenas um homem de carne respirando, suando na testa, no sol da Palestina. Não sei se era mal vestido, mas pelo menos fazendo necessidade fisiológica quando apertava, e dizia que era igual a Deus, Yahvé, Criador do universo. Pensa como era complicado olhar para Jesus, um homem de 30 anos, ainda por cima não era nem ancião, né? Porque na cultura oriental, quanto mais velho, mais honrado. Aqui no Brasil é o contrário, quanto mais velho, mais desonrado. No Ocidente.
Mas no Oriente é o contrário, valoriza-se muito a soma de sabedoria e maturidade de uma pessoa. E Jesus era um homem de 30 anos, era um jovem. Não era nem uma pessoa com 50, 60, para que um rabino, né, um rabi. Era um jovem. Então a dificuldade do povo de Israel, em vários aspectos, não é? Daquilo que Deus construiu na mente deles, sobre Deus, invisível, e daquilo que eles viam diante dos olhos, um homem dizendo que era filho de Deus e igual a Deus. Era difícil para eles, muito difícil. Não é para nós que aceitamos Cristo pela fé, mas para o judeu era difícil. Por isso, os conflitos. Vamos ler aqui, ó. João 10, 30 a 36. Vamos ler, igreja. Eu e o Pai somos um. Olha essa afirmativa de Jesus. Respirando em carne, diante deles, no mesmo nível de tamanho. Aí diz, eu e o Pai somos um. Os caras se escandalizaram. Só tem Deus único que você. Olha aqui que você nada. Era assim que eles viam. Você? Que blasfêmia é essa? Vão matar esse cara. Quando veio tentando matar Jesus, aí, pô, o diabo tomava posse dos deus. Não, a raiva deles era religiosa. Era zelo religioso. Igual de Paulo. Parecia aquele jovenzinho de 30 anos dizendo que é Deus. Parecia uma esquizofrenia, mas não era. Pior que era verdade. Eu e o Pai somos um. Verso 31, igreja. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Na hora os caras vão matar esse cara de pedrada. Herege. Verso 32. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Vocês querem me matar a pedrada por causa de quê? O que eu fiz de ruim? Tenho mostrado sinais, milagres. Verso 33. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Era o que eles viam com os olhos naturais. Um homem. Verso 34. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois Deus. Jesus dá um nó neles agora, um nó de marinheiro. Está na lei. Jesus foi pressionado sobre a sua divindade e humanidade. Ele fala, mas eu sei uma palavra na lei que joga esses caras por terra. Não está escrito na sua lei, eu disse, sois deuses. E a palavra deuses aqui no original hebraico é Elohim. A mesma palavra que é original lá atrás, Elohim. Como é que os caras vão sair dessa agora, dessa acusação de Jesus, usando a palavra? De sois deuses. Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, num sentido, Deus falou, e principalmente para os magistrados, para os juízes, essa palavra foi direcionada. Vocês são como Deus, ou seja, vocês têm o arbítrio para julgar as causas. E a palavra não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Perceba que ele não falou, sou Deus. Na hora da defesa, ele não quer entornar mais o caldo, né? Jesus é sábio. Já estão querendo me matar aqui, porque eu falei que sou igual ao Pai. Se agora ele fala, eu sou Deus. Aí voltava para o início. Ele está saindo aqui, encurralando eles. E ao mesmo tempo dizendo, eu falei que eu sou filho de Deus, vocês também são, e todo filho de Deus é Elohim. E agora? Para vocês anularem o que eu estou falando, vocês têm que anular a Escritura. Tem que deixar de crer que filho de Deus é chamado de Elohim. E aí? Vão anular a Escritura? Sendo eles radicais religiosos, eles não podiam fazer isso.
Aqui acabou a discussão e não mataram Jesus a pedrada. Mas não era difícil? Pensem com mente não cristianizada, mas com a mente mais ampla. Não era complicado para eles? Era. Porque era um homem que estava diante dele dizendo, sou igual ao Pai. Era difícil. Avança aí para mim. O mistério do Filho de Deus oculto. Eu falei que foram poucas pistas ao longo dos séculos nas Escrituras. Poucas pistas. Para os cristãos cônscios da existência do Filho de Deus, quando leem o Antigo Testamento, conseguem enxergar evidências implícitas da pessoa do Filho junto ao Pai, pois faz uma leitura revisionista. Exemplo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:16. Nós, com a mente já cristianizada, né, em Cristo, nós conseguimos facilmente folhear o Antigo Testamento e ver evidências implícitas de que ali estava o Filho de Deus junto. Porque temos a iluminação da mente. Não é porque fosse fácil enxergar. Nessa passagem mesmo aí, façamos o homem. Quem é esse aí que estão fazendo no plural? Só lendo o livro de Gênesis, tem a revelação do Cristo, dá para entender que é esse plural? Não dá. Não dá. Se você nunca tivesse tido conhecimento de Jesus e só tivesse de Gênesis a Malaquias, você não ia conseguir enxergar quem é esse ou quem são esses no façamos que está no plural. De quem está se dizendo esse texto? Tem, ué. Em plural normal. Palavras em singular e palavras no plural. Olha, eu não sou especialista, mas a terminação in. In é a flexão de plural. Oi? Elohim. Elohim pareceu Halloween. Falei, oi? O que você está falando aí, varão? Isso não é hebraico, não. Halloween não é hebraico, não. Elohim. Rim. Elohim. Por exemplo, a palavra céus é plural. Chamaim. Esse in é flexão de plural. Então tem plural. Entendeu? Então, ainda que a palavra esteja no plural, ainda que a flexão da frase esteja no plural, os sujeitos estão ocultos, né? Como se diz em português. Sujeito oculto. Quem é esses passamos? Aí os judeus que não tinham iluminação vão procurar uma série de explicações. Até o ponto de dizer que Deus estava falando com os anjos, por exemplo. Não é sem sentido isso. Eles não podiam dizer que era o pai e o filho. Que filho? Se só tem Deus. Entendem? Eles podiam achar ali várias explicações. Diga, varão. Sim, porque você sabe que existe o Logos. É o que eu estou argumentando. Mas se você tivesse só o Antigo Testamento e não conhecesse o Logos, quem é o façamos? Você fala da perspectiva revisionista. O que é um revisionismo? Nós revisamos o Antigo Testamento pela revelação do Novo. Nós vamos no Antigo já com a mente iluminada do Novo. Aí para nós é fácil achar essas conexões. Mas se você nunca tivesse tido a revelação do Novo Testamento, você não ia ter muita dificuldade de achar qualquer outro junto de Deus na Antiga Aliança. É a resposta. É como o pastor Assélio falava. Deus falou muita coisa em charada. Quando você fala em charada, se a pessoa não explicar a charada para você, continuar a charada. Qual é a explicação da charada? Tem uma chave. Uma palavra que está em código, uma palavra que está com duplo sentido. Quando você recebe o código, você entende a charada. Então não adianta ter só a charada, você não vai entender. Não adianta também você ter só a resposta,
sem a pergunta. Você tem que ter a pergunta e a resposta da pergunta. Aí faz sentido. Quem fica só com o Antigo Testamento não vê o Cristo. Quem fica só com o Novo Testamento, se não quiser olhar para o Antigo, não verá que o Pai falou muitas vezes do Cristo. Só que em código, não revelado. Nós conseguimos, com a revelação, conectar os textos que estavam em mistério. Nós conseguimos. Porque temos a iluminação do Logos. Eles não tinham como. Então, eles, nos seus estudos, os rabinos e tudo mais, os mestres lá em Israel, eles vão tentar dar sentido a essas passagens com outras explicações que não são verdadeiras. Eles erraram o alvo. Porque falavam de uma pessoa, só que era oculta. Vão trocar personagens. Vou mostrar isso a vocês. Nós estamos num privilégio imenso de poder enxergar de Gênesis, Apocalipse e entender o todo. Vou mostrar a vocês aqui algumas dificuldades. Vamos lá? Salmo 110, 1. Deus mostrou que eram dois? Mostrou. Esse salmo, então, é um dos mais escancarados, não é? Vamos ler juntos? Disse Yahvé ao meu Adonai: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Com a mente cristã, iluminada pelo Logos, entendemos claramente que tem dois senhores aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor, um conversando com o outro. Mais do que isso, estão sentados lado a lado. Assenta-te à minha direita. Está lado a lado. Mas agora, como é que o judeu entende isso se não tinha um Deus do lado de Deus? Aí eles vão fazer a interpretação deles errada. Eles vão dizer que Deus estava falando com, por exemplo, já li comentários que Deus estava falando com Abraão, que Deus estava se dirigindo a Davi. Davi está no trono dele na terra. Deus está no trono dele no céu. Como é que é isso, sentar-se à direita aí? Mas como a mente deles não podia alcançar que tem dois senhores, não tinha isso no entendimento judaico, eles procuram desmistificar. Não, aqui Deus está falando com o Senhor da terra. Até usam um termo aqui, no segundo Senhor, meu mestre, em vez de Adonai. Tipo o mestre de obras. Olha a interpretação dos judeus fazendo malabarismo para tentar entender esse versículo. Ali é 1,26, está errado de novo. Oh, Jesus amado. Conserta aí, gente, é 1,26. E olha que dessa vez fica com todo cuidado, sabendo que ia passar um errinho. Referência, é Gênesis 1,26, está 1,16. Oh, Jesus amado. É bom quem está olhando aí na Bíblia. De vez em quando. Foi você que passou para ela, né? Para não levar bronca. Eles usam intermediário, esperto. Isso é sabedoria de gente velha. Eu falei que não é velho? Idoso. Volta lá, filho. Tem minha explicação, não. Ele é esperto. Volta lá no outro slide. Aí. Não, não é esse não. Volta. Para trás. Ué, tá pulando. Cadê o slide que estava antes? Nesse aí não. Problemas técnicos. Está congelado lá. O versículo que estava antes. O texto estava antes. Descongela aí, isso aí. Está carregando. Eu estou falando em voz alta porque o pessoal lá em casa não está ouvindo vocês. Está carregando ali o programa. Ô, glória, voltou. Ouve só. Parece tão claro para nós, que são dois senhores. Porém, a interpretação judaica antiga via o segundo senhor como sendo Davi,
ou Salomão, ou outro rei, não atrevendo a imaginar qualquer divindade junto a Yahvé. É a mesma coisa também, Daniel 7, 13 a 14. Isso aqui está certo. Davi não foi para o céu, né? Em nenhum momento. Davi não subiu ao céu. Davi não era divino, era um homem. Então, como é que o judeu interpreta essa passagem de Salmo 110? Disse o Senhor ao meu mestre. Meu mestre pode ser qualquer ser humano. Tira a divindade. Só que eles não conseguem explicar a continuação desse salmo. Que é aí que o texto vai falar que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E agora? Como é que explica isso? Do viés judaico? Não tem como. Porque a ordem judaica era levítica. A ordem de Melquisedeque era enigmática. Então, para o judeu, eles ficam numa sinuca de bico e não conseguem explicar o texto todo. Se eles pararem só ali e disserem que aqui era Davi, Davi não pertenceu à ordem de Melquisedeque. E a continuação do texto vai dizer que ele é da ordem de Melquisedeque. Esse outro que está com Yahvé. Aí eles ficam presos aí nesse paradigma. Está tudo amarradinho. Mas que maravilha que nós conseguimos puxar o fiozinho assim, vai tudo certinho. Isso é privilégio, queridos. Eles tanto se entendesse quanto nós somos privilegiados, mente iluminada de Cristo. Você abre a Bíblia e entende. Ali, ó. Isso é graça. Tem milhões de judeus lá hoje, lá em Israel, que não conseguem, leem o Salmo todo sábado na sinagoga e não conseguem enxergar o Messias, o Cristo. Não conseguem. Reduzem o texto, tiram sua compreensão divina para torná-lo humano. Daniel 7, 13 a 14 é aquele quando Daniel vê o Filho do Homem sendo introduzido à presença do Ancião de Dias. Isso é totalmente uma visão celestial. Não tem como ser humana. Mas como eles não compreendem quem é o Filho do Homem, eles leem lá na sinagoga, Daniel 7, e interpretam do jeito deles lá. Para nós é tão simples, né? Claro que aqui é Jesus. Claro que é Jesus indo até o encontro do Pai. Para nós é tão simples, tão aceitável, tão digno de fé. Mas para eles não é. Por isso que a palavra de Deus diz que fé é dom de Deus. Se cremos, é porque Deus nos permite crer. É uma dádiva. É um presente. Amém? Não é porque somos inteligentes, a gente são burros, não. Isso é abertura de mente pelo Espírito. É o Espírito que abre nossa mente e a gente entende. Então, para eles era difícil ver dois, um do lado do outro. Avança aí para mim. Seria idolatria, e aparecer politeísmo. E eles são monoteístas. Ao vir ao mundo em carne, nascendo da Virgem, o Filho de Deus, Jesus, tornou-se um paradoxo. Paradoxo é um conceito em que, no mesmo conceito, tem questões contrárias, né? Pois na dispensação de Deus Pai, não havia revelação de que ele geraria um filho divino, seu igual, e por isso era mistério. Como Deus não explicou para os judeus claramente que ele tinha um filho, quando Jesus veio ao mundo, estava vindo um verdadeiro mistério. Durante séculos, o filho era um mistério. Paulo, já com a mente iluminada, lógico, né? Sendo já iluminado pelo Espírito de Cristo, ele vai fazer alusão em retrospectiva. Paulo foi criado na teologia de Gamaliel, um grande mestre judaico. Então, Paulo conhecia perfeitamente qual era a interpretação judaica. Ele era da melhor escola de teologia da época, aos pés de Gamaliel. Mas agora, com a mente em Cristo, ele revisiona a teologia dele e começa a dizer, olha, Deus fez de propósito, deixando o nosso povo com um mistério durante séculos.
E é isso que eu quero que vocês acompanhem aqui agora, amém? Estamos chegando lá. Efésios 3, 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo agora tem capacidade de explicar, que tem discernimento. Mas anteriormente é um mistério de Cristo. Também o Cristo já foi mistério para Paulo, quando ele era só fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Agora ele entende o mistério do Cristo. A palavra mistério ligado a Cristo é importante você entender. Porque o Pai deixou o Cristo em mistério. Efésios 3,9, vamos lá? E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Aprove a Deus segurar essa carta na manga. Não vou mostrar meu filho para os homens durante muitos séculos, até o tempo que eu aprazei. Quando chegar o tempo, eu mostro meu filho ao mundo. A plenitude dos tempos. Mas durante séculos ficou oculto. Séculos, séculos. Todo mundo acompanhou até aqui? Todo mundo junto? Amém? Diga, meu irmão. Sim, mas aí tem a questão de ter sido gerado na eternidade. Ele não é filho só porque foi gerado no ventre de Maria. Ele gera filho porque foi gerado antes que houvesse mundo. A geração do Logos não é no tempo, é antes do tempo. Mas foi gerado. Sim, mas foi gerado como Logos, antes que houvesse tudo. Quando o Pai faz o universo, o Logos já está gerado do lado dele. Por isso está oculto dos séculos. Em Deus. O mistério do Logos é o mistério mais, digamos assim, transcendente de toda a Bíblia. É. E que ele gerou com o Pai todas as coisas, né? Nada do que foi feito se fez sem ele. Já estava ali junto com o Pai, gerando tudo. Só que isso não é explícito na Antiga Aliança. Em qual passagem da Antiga Aliança você lê isso? Que tinha dois gerando o universo. Você só vê Yahvé, 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 milhares e milhares de vezes Yahvé. Nunca Yahvé com seu logos, criando as coisas. Eu quero que vocês entendam a mentalidade de Deus. Deus poderia ter revelado que o seu filho estava junto com ele desde a criação de todas as coisas para Moisés, não podia? Podia. Ó, eu criei junto com a minha palavra todas as coisas. Só que Deus não falou isto. Deixou de propósito no mistério. O mistério é da prerrogativa de Deus. É da gerência de Deus. Da decisão soberana de Deus. Que só quis mostrar seu filho no tempo aprazado. Que a Luciana bem lembrou, plenitude dos tempos. Ele enviou o seu filho na plenitude e não no início do tempo. Todo mundo entendeu? Se eu fosse Deus, faria diferente. Então, conversa depois com Deus. Você acha que faria diferente? A dispensação é essa liberação. Dispensação, na verdade, é um período de tempo. É um tempo controlado, como está aí na sua folhinha. Dispensação é um tempo controlado. É como se Deus estivesse segurando a revelação. Eu não vou entregar no primeiro século, no século 2 a.C. Eu não vou entregar no ano 100 a.C. Eu vou entregar no ano tal depois de Cristo. Deus tem o controle de quando ele vai entregar tal revelação. Isso é uma dispensação. Ele controlou. Antes de Jesus vir ao mundo, de Abraão até Jesus são 2.000 anos, 20 séculos. É muito tempo, irmãos. Nós estamos agora 20 séculos depois de Cristo. 21º, né? Século 21. Depois de Cristo, já é muito tempo. Agora, antes de Cristo, teve história. E por que nessa história pregressa, antes do Cristo se encarnar, Deus não mostrou nada de que ele tinha um filho? Porque não quis.
E aí não adianta discutir com Deus. É soberana decisão dele. Manter o filho oculto ao longo de séculos. Como Paulo diz aqui, ó. Durante séculos, ocultou o filho. 2 são 6.000 anos. De Adão até Jesus, 4.000 anos. E Deus não falou que tinha filho. Porque não quis. Porque era a vontade dele soberana. No tempo exato, eu libero a revelação do filho. Pronto. E revelou. No ano que Jesus veio ao mundo. Aqui, ó, quando ele deixou de ser Logos Espírito, isso aqui é só uma repetição gráfica, tá, irmãos? Vamos imaginar o Filho de Deus antes de encarnar. Espírito. Logos. Aí esse Espírito vai virar isso aqui, ó, um bebê humano. Que respira, que defeca, que mama. Daqui para cá, nós já vimos a transição, mas os judeus não sabem disso. Todo mundo entendeu? Não é por inteligência, já falei. Revelação é Deus que abre a mente do homem. Não é inteligência. Pessoas muito inteligentes podem ler a Bíblia toda e não entender nada. Não, eu vou entrar nesse mistério. Não usou como usurpação o fato de ser igual a Deus. O texto diz, ele é igual a Deus. Mas ele não usa essa prerrogativa para ele, porque tinha se esvaziado. O texto não nega que ele é Deus, que ele é divino. O texto nega que ele não toma por usurpação. Sim, é mediador, mas as prerrogativas divinas de Jesus estão em todo o Novo Testamento. Sim, mas espera. O Pai está nele, mas não é igual está em nós. Tem diferença. Porque nunca deixa de ser Pai. Quem gera é o que gerou. E o que é gerado não é a mesma coisa que o que gerou. Mesmo que o Logos tenha nascido na eternidade, ainda em espírito, ele foi gerado do Pai. É Deus de Deus. Eu não vou entrar muito nesse mérito, não, porque a gente vai acabar entrando na questão do dogma da Trindade. Deixa para terça-feira, que vai ter aula terça-feira sobre isso. Mas o fato é que ele é Deus de Deus. É Deus gerado de Deus. É espírito de vida, é o espírito que sai de Deus. Justamente. Por isso João 1 diz, né? Ele estava no princípio com Deus. E era Deus. Não tem contradição aí, João 1. Por que ele também é Deus? Porque ele comunga a divindade. É a mesma essência. Mas percebam que a palavra, até em João 1, mostra que são dois. Estava com. A preposição no grego é do lado de. É exatamente, que o pai primitivo ele mostrou isso. Como é que Jesus é Deus como pai? É a questão da fogueira. Você acende um fogo, uma fogueira, e você quer multiplicar essa fogueira. Você pega um pouquinho aqui dessa fogueira, bota aqui do lado, e vai ter a mesma essência, a mesma propriedade, calor, luz, tudo. É a mesma coisa um do outro. Mesma natureza. Sim, por quê? Ele recebeu a plenitude. Não, ele já nasceu com o Espírito de vida. Ele é o Logos da vida. Espera aí, querido, vamos lá. Vamos entrar no outro mistério aí. Jesus não recebeu o Espírito de vida. Ele é o Espírito da vida. João define ele como Logos Zoé. Ele é o Logos da vida. A palavra da vida. Tudo que vive depende de Cristo. É o que a palavra revela. Ele já era Espírito e vida.
Ele não recebeu o Espírito de vida no batismo, ele recebeu os outros 6. As outras 6 virtudes. Não recebeu vida. Se esvaziou e depois recompôs-se. Recompôs-se. Mas não quer dizer que estava vazio de vida. Ele é a própria vida. A palavra diz, ele é a própria vida. Entendeu? Ele é a própria essência de tudo que existe, de tudo que vive. Essa palavra para mim é fantástica. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Não tem nada que esteja vivo hoje que não dependa de Cristo. Sim, porque o Filho se esvaziou. Porque o Filho se esvaziou. Se ele não tivesse se esvaziado, ele continuaria com glória igual, coeterna com o Pai. Não mudaria de natureza. Todo mundo alcançou. Eu já fiz um seminário sobre o Logos aqui nos últimos anos, hein? Com 4 aulas, lembram? Acho que vou ter que fazer de novo. Antes da fundação do mundo. Sempre teve do lado do Pai em glória. Mas é que isso foi destrinchado, André, antes de você vir aqui para cá para a igreja. Existe um seminário sobre isso. O nascimento do Logos na eternidade. Eu faço seminário de vez em quando. Ele se esvazia. E depois se reconecta com a unção que ele tinha se esvaziado. É porque ele tinha que vir como homem, para se assemelhar a nós, para sofrer. Se ele vem como Deus, só Deus, ele não tem conexão com Adão. Não tem identidade com Adão. Nós estamos entrando em outros meandros. Vamos lá. Nós estamos entrando no estudo do Logos, da encarnação do Logos. Sim. Mas aí Jesus já está transformado em carne. O Filho está transformado em carne. O Filho não era originalmente em carne. Pleno. Mas numa nova forma. A forma dele anterior, antes de encarnar, não era humana. Agora, depois da encarnação, ele é homem. 100% homem, mas é uma nova forma. Agora se assemelha a nós. Tem carne, tem braço. Eu fiz essa ilustração aqui. É só para a gente ilustrar, mas não quer dizer que Jesus, antes de nascer, em carne, tivesse braço, cabeça. A gente não sabe qual é a forma do Logos em espírito. Espírito. Mas a gente reduz, porque a nossa mente é limitada. Qual é a forma em espírito? Não sei. Não sei qual é a forma do espírito. Agora, quando esse espírito toma forma humana, ele passa a ter cabeça, olho, dente. Aí tem forma humana. É diferente. A primeira natureza do Logos, e agora, como ele é homem, Jesus volta homem. Cheio da plenitude da divindade. Mas nós vamos discernir os braços dele, nós vamos discernir cabeça, olho, boca. Ele vem com forma humana. Da maneira que subiu, ele volta. Deus homem e homem Deus. As duas coisas. É profundo, não é? Mas é muito lindo. E a gente consegue entender. O mais incrível que a gente entende. Pela graça de Deus. Onde nós paramos aqui? Efésios, já lemos? 3:9? E manifestar, qual seja... já lemos. Avança mais um aí para mim, filho. Mais texto do mistério. O que eu estou enfatizando hoje nem é o nascimento do Logos, mas a ocultação dele. Já entenderam que Deus guardou essa informação? Paulo vai falar sobre isso várias vezes, né? As cartas são de Paulo. Paulo a Colossenses, Paulo a Timóteo. Colossenses 1:26, vamos lá, igreja. O mistério que estivera oculto. Ficou oculto muito tempo. Dos séculos e das gerações de homens. Agora já veio, pô, agora é mole. Agora, a partir da encarnação do Logos é mole. Mas antes era mistério oculto. Agora, todavia, se manifestou seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza
da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora está revelado. A esperança não de ir para a glória, mas de manifestar essa glória. De sermos filhos de Deus. Vós sois Deus e sois todos filhos do Altíssimo. Todos sermos transformados à imagem dele, à sua semelhança. Essa é a promessa que foi revelada a partir da encarnação do Verbo. 1 Timóteo 3,16. É primeiro de tudo, além da esperança da glória, foi revelado que o Verbo existia ao lado do Pai. Antes disso não tinha revelação. 1 Timóteo 3,16. Esse agora é fundamental, foi num tempo específico da história humana. 1 Timóteo 3,16, vamos lá? Evidentemente, grande é o mistério da piedade ou do amor de Deus. Aquele que foi manifestado na carne. Quem foi manifestado na carne? O Logos, o Filho de Deus, manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória. A palavra em aqui no grego, em doxa, em glória. Na nossa tradução fica na glória. Glória não é lugar. Glória é honra, dignidade, divindade na pessoa. Ele foi recebido em glória. A glória estava nele. E não, ele não estava indo para um lugar de glória. A glória estava nele. Em glória. Em doxa, aqui no original grego. Mas antes era um mistério. 4 textos de Paulo falando, era mistério. E durou séculos e gerações esse mistério. Explica aquilo porque que os judeus não conseguiram enxergar o mistério. Não era o tempo. Avança aí para mim. Agora eu vou começar a dar a vocês a chave do entendimento para abrir um monte de texto profético. Quando você lê na sua devocional em casa. Isso é importante, gente. Então preste atenção, por favor. Você já tem agora o todo. Vocês conseguem ver coisas transcendentes. Mas, ao ler as Escrituras, tem um problema linguístico. Tem um problema, como eu falei, da Escritura em si. Do que os seus olhos leem, para que a sua mente possa traduzir e decodificar. Amém? Então vou dar a vocês uma chave importante. Nem sempre, a literalidade daquela palavra é a tradução mais imediata. Não tem é? Sem consoante, sem vogal, minha irmã. Mas é uma maneira de transliterar, eu já expliquei isso no começo. É só consoante. Mas em português você não teria como pronunciar isso nunca. Uma palavra só com consoante não dá para pronunciar. É só uma transliteração, não é tradução. É uma proximidade. Eu expliquei no começo a dificuldade que é a palavra Yahvé. Eu quero que vocês transcendam agora, por isso que é uma chave de entendimento. Quando você lê na Bíblia, por exemplo, árvore é árvore, certo? Areia é areia. Jerusalém é Jerusalém. Casa é casa. Homem é homem. As palavras são objetivas para a gente. E a gente logo traduz o entendimento daquela palavra para a nossa mente. Agora, por isso que esse detalhe é importante. Deus, de propósito, não escondeu o seu filho das gerações? Escondeu. Ocultou o Logos, que tinha um filho. Mas ele não deixou de anunciar em mistério. Falou em charada. Falou de maneira não revelada. Falou em código. E aí algumas passagens vão se referir ao Filho de Deus em código. E a palavra que está lá, lida em português, não é o Filho de Deus, mas é o Filho de Deus. Aí complica, né? Deus usa uma metodologia de esconder um conceito numa palavra substituta.
uma palavra tipológica, que é um tipo daquilo que vai ser revelado depois. Então presta atenção. Aqui é para abrir um monte de texto. Vamos lá. Linguagem profética ocultou o filho sob o nome de Yahvé. Há aqui um ponto crucial no entendimento das revelações proféticas. Uma verdadeira chave que abre a metodologia de Deus Yahvé ao entregar seus oráculos aos homens. Deus usa um nome próprio para tipificar uma nação inteira e implicitamente a pessoa oculta do seu filho, o Messias. É quando Deus usa desse artifício de pegar um nome próprio e nesse nome está embutido mais de uma pessoa. Então presta atenção. Oséias 11:1. Vamos ler todos juntos? Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho. Olha a profecia fazendo um jogo de palavras aí. Quando o povo lá do tempo de Oséias ouviu isso, como eles interpretaram? Que eram eles mesmos. Porque meu filho, chamado do Egito, é Israel. A nação judaica não nasceu dentro do Egito? Nasceu dentro do Egito. Do Egito chamei meu filho. Qual era a primeira interpretação na mente dos judeus? Está falando da nação de Israel. E Israel é o nome de um homem, Jacó. Jacó é Israel. Só que agora Israel não é só um homem. É uma nação inteira. Então, dependendo do contexto, na sua Bíblia, você pode ler Israel como sendo se referindo a Jacó. Você pode ler Israel como se referindo à nação. E com o entendimento aberto, você vai se referir a Jesus. Três grupos, um só nome. Entenderam onde o pastor está querendo mostrar a vocês? Nem sempre é o que só lê os seus olhos literal. Tem códigos ali. É como se fosse uma cebola com camadas. O entendimento dessas profecias. Uma cebola com camadas. Você não tira a primeira casca, depois você tira a segunda casca, depois você tira a terceira e vai tirando cascas. E é a mesma cebola. Essas palavras aí têm níveis de aplicação. Tempos diferentes. Revelações sobre revelações ali. Todo mundo está acompanhando o que está falando? Todo mundo, inclusive meus jovens, estão acompanhando? Estou dando a vocês uma das chaves mais, digamos assim, avançadas. É um estudo de faculdade aqui. Então presta bastante atenção. Vai bater o olho lá. Israel. Maravilha. Vamos ver qual é o contexto? Está falando de quem aqui Israel? Está falando do patriarca? Está falando da nação? Ou está implicitamente falando do filho dele, Jesus? Você vai ter que fazer esse questionamento quando lê agora Israel. Porque não é tão simples, só Israel. Exatamente. É literalmente Jacó, Israel. Não é literalmente Jacó, o patriarca? Ele não é Israel que lutou com o anjo? E prevaleceu? Que dá nome à nação de Israel. No entanto, essa citação no Novo Testamento não se refere nem a Jacó e nem aos israelitas. Se refere a Jesus. Mateus 2,15. Vamos ler? E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Agora aqui no Novo Testamento, o meu filho é Jesus. Que foi fugido da perseguição de Herodes, né, para o Egito. E depois foi chamado divinamente para voltar para Nazaré. E crescer em Nazaré. Perceberam a complexidade disso? Quem lesse só Oséias jamais aplicaria isso a Jesus. A primeira leitura seria só para o povo de Israel. O povo, nem o patriarca, o povo. Então, queridos, quem disse que é fácil? Mas Deus dá graça. Na sua devocional em casa, você pode se deparar com textos extremamente profundos, com muitos códigos.
não se precipite em achar logo uma resposta a mais superficial. Às vezes é o que aparece na superfície. E você ali interpreta a camada mais externa, digamos assim, a mais simples. Mas pode ser que naquele texto tenha outras camadas de interpretação profética. Fale mais de um momento profético. Eu vou falar sobre isso na próxima aula. Quando uma profecia se cumpre 2 vezes na história. A mesma palavra profética pode ter 2 tempos de cumprimento. Vou desenvolver mais esse detalhe, essa chave de entendimento na próxima aula. Não. Ele estava entregando para Israel. Do Egito chamei meu filho. Não deixa de ser verdade. É uma verdade? É. Mas é a primeira camada da verdade. Sim. Está referindo à trajetória de Israel. Sim. Do Egito chamei meu filho. É uma frase correta, uma interpretação correta, mas na sublinha tem mais coisa. Aí vocês percebem a riqueza da Escritura. Você lê uma passagem na sua Bíblia, por exemplo, uma história. E Davi foi lá e teve com Jonas, e o outro soltou lá a flecha. Tu lê várias histórias na Bíblia, que são só histórias. Talvez não tenha uma camada de aplicação. É só uma história. Você entende a história, acabou. Mas quando você lê texto profético, aí é diferente. Não está narrando só uma história. As palavras têm profundidade, camadas de interpretação e, às vezes, tempos diferentes para se cumprir naquela mesma sentença. Por isso que é profundo. Mas Deus está tipificando todo Israel como um só, né? Como um primogênito. Como um primogênito. Se fosse fácil, Deus tirava a ambiguidade disso aí, mole. É só botar meus filhos. Pronto. Tirou a ambiguidade. E não serviria para cumprir em Jesus, que não é meus filhos, Jesus não é meus filhos, no plural. Mas Deus não complicou aqui? Complicou. Mas a complicação é porque Deus objetiva ensinar coisas profundas no mesmo texto. Então presta atenção. Narrativas bíblicas contam histórias. Daniel na cova dos leões, os animais dentro da arca. Isso é uma leitura simples. Você vê a história e entende a história. Mas tem textos proféticos. Os proféticos não são simples. Por isso, irmãos, tem alguns irmãos que se especializam na internet em decodificar esses códigos mais profundos nos textos mais comuns. Eu não sou assim. Eu prefiro pegar o que é complicado, desmembrar, desfazer e passar para vocês mais simples. Eu prefiro trazer do complicado para o simples. Tem irmão na internet que faz o contrário. Pega o que é simples e aprofunda aquilo, desdobra aquilo numa complicação. Não quer dizer que esteja errado. É mais aprofundado. Exatamente. Existem níveis de interpretação. Entenderam? Então não critiquem se você não entendeu. Procura entender. Também pode ser que descampe para uma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não é que todo mundo que complica na internet está certo, não. É para a gente também não ficar no simplismo de achar que uma profecia é tão simples, quando as verdades ela tem camadas de profundidade e tempos diferentes. Amém? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Está difícil? Vamos lá. Jacó era um indivíduo, mas seu nome mudado em Israel passou a referir-se aos seus descendentes. E também apontou para o Messias. Jesus literalmente não é Israel, mas está associado a esse nome. E espiritualmente, aí sim, está ligado ao povo de Israel. Mas ninguém pode dizer assim, Jesus é Israel. Israel foi uma pessoa. Israel é Jacó. Quantos entenderam? Aí vai depender do contexto, da profecia. Uma hora vai falar do próprio Jacó,
uma hora vai falar da nação de Jacó, que é Israel, e uma hora pode estar apontando para o Messias. Vai depender do contexto. Mas a palavra que vai estar grafada em português, vinda do hebraico, é Israel. Compliquei ou clareei mais? Avança aí para mim. Outros exemplos de profundidade profética. Ezequiel 34, 23. Vamos ler? Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele servirá de pastor. Davi era morto quando Ezequiel falou isso. Está falando do que ali? De quem? De Davi quando ressuscitar no reino milenar? Não. Está usando o nome de Davi, o antecessor, o antepassado, para encobrir o nome do seu filho em mistério. Então o judeu continuava lendo Davi, mas um cristão com a mente iluminada consegue ver que ele estava antecipando o filho, só que em mistério. Perceberam como é que Deus faz? Nesse caso, a profecia usa o nome de Davi, mas implicitamente aponta para Jesus. Jesus vai reivindicar que ele é o pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, um pastor. Qual é o único pastor de todo o rebanho? Jesus. Mas na profecia de Ezequiel fala que é meu servo Davi. Não é complexo? É complexo. Uma primeira leitura assim, corrida, você não vai perceber para onde essa profecia está apontando. Leitura dinâmica, corridinha assim, tem que parar e meditar. Tem que parar e olhar com mais profundidade. E pedir a revelação. Graça. Porque não é explícito, é implícito. Avança aí para mim. O mesmo acontece com a citação literal do nome do profeta Elias. Aqui é um exemplo clássico, né? Que havia de vir, mas que se cumpriu na pessoa de João Batista. Esse é um exemplo clássico, irmãos. A profecia, Malaquias 4, 5. Vamos ler? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Literalmente o que está escrito lá. Elias, está escrito ali. Palavra, você pode pegar lá o original em hebraico e vai lá, profeta Elias. Você vai traduzir perfeitamente. Profeta Elias. Está errado? Não, mas tem um código. Enviarei profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí, os judeus, desde essa profecia, estão esperando Elias vir. Sabia que os judeus têm uma época do ano, não lembro qual é a festa, que eles deixam a porta da casa aberta para Elias entrar? Acredite se quiser. É fato. Deus falou que Elias havia de vir. Tem uma das festas, eu não lembro qual é agora, irmãos, a minha mente falha nessa precisão, mas o conteúdo está correto. Eles deixam a porta de trás aberta para Elias entrar. Estão esperando Elias entrar. Porque Deus falou literalmente que o Elias havia de vir antes do dia do Senhor. Literalmente está escrito isso. Aí vem Jesus e revela o Elias. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava para vir. Quem? João. João é ele mesmo o Elias que estava para vir. Mas aí, a falta de entendimento faz com que os espíritas, sabe o espírito de Allan Kardec, a tradução segundo o espiritismo, que crê em reencarnação, o que eles dizem?
que aqui é a reencarnação de Elias no corpo de João Batista. Porque literalmente é o que está sendo dito. E Jesus disse que ele mesmo é Elias. Se você não tiver o entendimento do todo, vai interpretar errado. Não tem reencarnação. Quando é dito num dos evangelhos, que, se eu não me engano, é no livro do Evangelho de Mateus, quando é revelado para Isabel que ela vai ter um filho, o anjo diz, ele virá no poder de Elias. Está lá a chave do entendimento. Está morto. Sim, mesmo assim, mas em espírito, né? Ou sei lá, desencarnado. Mas João estava vivo. Mas mesmo assim, não pode ser de maneira nenhuma uma reencarnação, porque não tem essa doutrina na Bíblia inteira. Não pode criar essa doutrina só nesse texto. Mas o outro texto, que eu estou citando do Evangelho, deixa claro que não é uma reencarnação. Ele vem no poder de Elias. O texto não diz que é Elias que nasce no ventre de Isabel. O texto diz, esse que vai nascer de você vem no poder de Elias. A unção profética. A mesma unção profética. Lembre-se que Deus parou de falar em Malaquias, ficou 400 anos até começar a falar através de João Batista. Ele é o primeiro profeta, depois de 400 anos de silêncio de Deus. Então, João Batista tem o poder, a unção profética de Elias. Mas não tem a alma de Elias, não é reencarnação. Mas percebam a dificuldade quando se lê só o literal. Literalmente, Elias tinha que vir. Literalmente, Jesus diz, ele mesmo Elias. Então, há uma dificuldade quando você lê o literal e não para meditar. Tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Não pode ser reencarnação. Não é? Então, onde está o entendimento disso? Está no texto que fala que ele vem no poder de Elias. Diga, varão. Se fosse o caso, né? Se fosse assim mesmo. Se Deus permitisse que a alma de homem voltasse em outro corpo. Agora, pasmem, queridos, pasmem com uma informação que eu tive muitos anos depois, não foi logo que eu comecei a estudar, uma linha do judaísmo crê em reencarnação. Pasmem. Eu fiquei pasmado quando descobri isso. Judeus creem em reencarnação. Igualzinho os espíritas. Judeu. Crê em reencarnação, que um volta no corpo do outro. Volta uma geração futura. O cristianismo não admite isso, tá, irmãos? Estou falando de espíritas e judeus, não cristianismo. Avança aí para mim. A minha questão hoje é mais linguística. É mais relacionada ao texto escrito do que explicar as coisas transcendentes, entenderam? Eu quero que vocês vejam que quando você lê o escrito, tem que tomar cuidado, porque ali pode ter muitas informações implícitas. O texto escrito, lido literalmente sempre, sem esse cuidado de observação, pode fazer você interpretar uma coisa errada. Mas, pastor, mas não tem que ler o texto escrito como ele é? Sim. Você vai ler o texto, mas em oração, né? De preferência, faça uma devocional em oração, né, irmão? Dá uma oradinha antes. Peça a Deus misericórdia para entender. Não pense que é só ler como se fosse um livro qualquer, porque não é um livro qualquer. Não é uma literatura qualquer. Você está lendo uma coisa sagrada, cheia de coisas e informações espirituais. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não só com o intelecto mental. Amém? Já estamos aqui, né? Vamos terminar. Essa aula vai ajudar vocês a olharem com um olhar mais cuidadoso para as profecias. E a próxima eu vou ensinar quando uma profecia se replica mais de uma vez na história. Que também é outra chave de entendimento maravilhoso. Vamos ler ali para a gente terminar? Veremos então várias passagens proféticas onde o texto refere-se a Deus Yahvé,
agindo futuramente em juízo ou salvação, onde subentende-se que o real protagonista será o Messias, o Filho de Deus. Usando essa regra de ocultar que ele teria um filho na antiga aliança, Deus não ia dar mole de entregar a rapadura antes da refeição. Então o que Deus fez? Deus fala de ações que o Messias vai executar, mas ele não vai escrever lá bonitinho para a gente, molinha, molezinha, Messias. Ele vai escrever o nome dele. Essa é a última chave do entendimento que eu quero que vocês peguem. Como é que eu vou saber se é o próprio pai que está agindo ou se ele está falando implicitamente do filho que ia agir? Você vai ter que olhar o contexto. Vou mostrar a vocês. Literalmente vai estar escrito Yahvé, o nome, o tetragrama. Mas é uma referência ao filho agindo, porque estava oculto em mistério. Olha só que interessante. Isaías 24, 21, até o verso 23. Estamos terminando, irmãos. Naquele dia, o Senhor, olha o tetragrama lá, Yahvé, castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra, na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando Yahvé, podia ter colocado aqui também, aqui de novo, dos exércitos, reinar no monte Sião e em Jerusalém perante os seus anciãos haverá glória. Vamos agora entender pelo contexto. Já entendeu? Quem é que desce pelejando lá do céu? O próprio Jeová, Yahvé? Jesus. Quem é que vai sentar-se em Sião para reinar? Jesus. Não é o próprio Yahvé. Mas na literatura está escrito Yahvé. O tetragrama está aqui e está ali. Perceberam como Deus esconde, oculta o seu filho dentro da sentença? Ele bota o nome próprio dele, mas não é o próprio Deus que virá. Vai depender de outras revelações para entender isso. Avança aí para mim. Quem é que vem? Nitidamente a visão fala do dia do Senhor, que batalha contra as forças do diabo e do anticristo. Os sinais no sol e na lua, por exemplo, é sinal da vinda de Jesus. Aponta para a vinda do rei Messias, que reinará de fato em Sião, enquanto Deus Pai fica no céu. Apocalipse 14, 1. Olhei e eis o Cordeiro, Cristo, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte o seu nome e o nome do seu Pai. As duas pessoas divinas. Quem é que vai sentar-se à mesa lá em Sião? Cristo. Não é Yahvé que vai sentar aqui. Pegaram? Mas, no entanto, o texto diz Yahvé. Então, quando vocês lerem, leiam com muito cuidado. Quando falar de Yahvé, para ver se não está ali implícito o filho. Depende da ação. Vai depender do que está sendo dito que vai acontecer naquela passagem. Avança aí para mim. Estou feliz de poder passar essa dica para vocês. Nesses 17 anos, nunca ensinei isso antes para a igreja. Mas sempre usei essa chave para entender as passagens. Isaías 40, 10, igreja, vamos lá? Eis que o Senhor, Yahvé, Deus, virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora e comigo. Eu coloquei, acrescentei aqui em vermelho Jesus, não está no original, tá? Se você identificar, fazer o contraste. E está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ali dá a entender que Yahvé trará o galardão. Mas o Apocalipse mostra quem é que traz o galardão. Jesus. Então por que Deus não botou Jesus no Antigo Testamento? Claro que não, porque estava ocultando o filho. Era mistério. Avança aí para mim. Zacarias 14, 5.
Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá Yahvé, meu Deus, e todos os santos com ele. Quem é de vir a juntar os santos no arrebatamento nos ares? Rei Jesus, que irá para Jerusalém. Ele vem em o nome de Yahvé. O ajuntamento literal é com Jesus. Mas no texto profético da Antiga Aliança estava ocultado em mistério, atrás do nome de Yahvé. Avança aí para mim. Finalmente, último texto. Mateus 16, 27 e Lucas 19, 38. Os dois últimos textos. Vamos ler? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, qual é o mistério? Por que Deus ocultou o nome do Filho dentro do nome próprio dele? Porque o Filho era um mistério na Antiga Aliança. Aprove a Deus assim. Mas quando revela-se no Novo, diz que ele, Jesus, vem em um nome do Pai. Aí a coisa se equaliza. Ele vem no nome do Pai. Ele é a imagem do Pai. Ele vem pela glória do Pai. Ele vem nomeado pelo Pai. Através dele. Sim. Deus em Cristo, Cristo em nós. Mas não é interessante esse jogo de palavras? É Yahvé ou é Yeshua que está atuando? Qual dos dois está atuando? Os dois. Porque Yeshua literalmente vem para manifestar o Pai. Mas não confundamos as duas pessoas divinas. Amém? É uma questão de parceria. O Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Trabalham os dois juntos. Em perfeita unidade. Amém? Sem confundir as dignidades. Por isso que o Pai é maior do que o Filho. Porque Pai é Pai, Filho é Filho. Mas não quer dizer que o Filho não se espelha no Pai, não vem no nome do Pai, não atua em nome do Pai, pelo poder do Pai. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Assim como eu vivo pelo Pai. O Pai no Filho, Jesus, o Jesus na igreja. Essa é a unidade da fé, a unidade do Espírito. Amém? Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ser introduzido nessa glória toda. Aí que está o plano lindo, né? Precisamos que o Filho nos abasteça com divindade para que nós possamos nos tornar filhos à semelhança do Filho de Deus. Nós estamos sendo divinizados aos poucos, né? Diga. Os dois. Os dois. Mas é os dois, varão. É o Pai no Filho, o Filho em nós. Sim. Mas a fonte original é o Pai. Vou exemplificar para a gente terminar essa aula. Nós recebemos as primícias do Espírito, certo? A palavra de Deus diz que habita em nós o Espírito de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, se tal não é dele. Quem se une ao Senhor se torna um Espírito com Ele. Com Cristo. Certo? Então qual é o Espírito que vem para dentro de nós? Espírito do Filho. Gálatas fala sobre isso. Que clama dentro de nós, Abba Pai. Certo? Porque vem através do mediador. Deus não desce o Espírito dele, do próprio Deus, direto no nosso corpo. Se Deus descesse o Espírito de Yahvé dentro de nós, nós seríamos tomados de Deus o Pai. Qual a sensação que teríamos? Ser igual ao Pai. Não nos é dado como filho ser igual ao Pai. Nos é dado como filho ser igual ao primogênito mais velho, Jesus. Por isso, ainda que a fonte da vida seja Deus o Pai, a fonte do Espírito,
procede do Pai, passa pelo Filho e chega até nós. Essa transmissão é sempre assim. Mas a fonte última de tudo é o Pai. É como um rio, né? Eu sempre faço essa metáfora. É como se fosse... Eu faço essa metáfora para poder entender, equalizar isso aí, ficar mais fácil. Aquele show de calor que tinha antigamente no Bolinha, só quem é velho sabe disso. Lembra? Nunca viu Bolinha, o rival do Chacrinha, da Bandeirante? Tinha o Bolinha. Aí levavam os calor para fazer lá umas palhaçadas lá no palco. Então tinha um show de calor, que o camarada colocava uma bola no cilindro e botava uma placa de acrílico assim em cima e colocava umas taças. E ficava equilibrando ali aquela porcaria ali em cima daquele cilindro. 4 taças ali na base. Ele botava outra camada de cilindro, de acrílico, e botava 3 taças. Aí ele formava uma pirâmide. A última taça ficava lá em cima. Estão entendendo, visualizando? E ele equilibrando aquilo tudo ali. Para terminar o show, ele pegava uma garrafa de champanhe, abria e começava a encher da primeira taça lá de cima, que cheia, transbordar para as 2, para as 3, transbordar para 4, transbordar para 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Vai aumentando na base. A primeira cheia é muito fraca. Mas só para imaginar. O líquido é o Espírito. A fonte é o Pai, a garrafa. Mas ele enche primeiro a primeira taça. A primeira taça é o Filho. O Filho transborda para a nossa tacinha. Por isso a transmissão do Espírito passa pelo Filho e chega até nós. Mas a fonte última do Espírito é o Pai. É uma parcela do Espírito, né? Não morava, definitivamente. Sim. Porque agora Deus providenciou coisas superiores a nosso respeito. Nós somos na dispensação do Espírito permanente. 1 João 1, 20 e 27. O Espírito, a unção que dele recebeste permanece em vós. Na antiga dispensação, o Espírito era visita. Veio sobre mim, o Espírito veio. É diferente. Mesmo assim, não era em plenitude. Se Deus queria usar o cara com força, dava um Espírito relativo à força. Se ele queria usar o cara com sabedoria, dava um Espírito relativo à sabedoria. Não era toda a plenitude. Agora, Jesus nos promete a plenitude. Quando formos glorificados, seremos tomados de toda a plenitude do Espírito de Deus. Isso aí, Pai e Filho. Pai e Filho. Nós estamos sendo tomados. Agora tem um processo. Vamos ficar de pé, porque vamos encerrar essa aula já. Mas tem um processo. Perceba uma coisa. Só para o nosso entendimento ficar completo. Mas quem habita em mim? É o Pai ou o Filho? Os dois pelo Espírito. Mas o Pai não vive dentro de mim, não. Habita em mim o Filho. Ainda que o Espírito esteja conectado com o Pai. Por quê? Nós estamos sendo edificados. A palavra diz, edificados para serem habitação de Deus no Espírito. Não estamos prontos para receber a presença do Pai completa em nós. Entenderam? O Espírito de Cristo vem preparar a casa, que somos nós. Quem chegar até o final, porque tem filho, só para finalizar, tem filho que recebeu o mesmo Espírito de edificação e não vai completar. Nunca vai ser tomado a plenitude do Pai. Nunca. Porque no processo probatório, preferiu o pecado, abraçou o adultério, abraçou o roubo, sei lá o que ele fez de errado, e desqualificou-se como morada do Espírito. Então, ainda que o Espírito proceda do Pai e do Filho, quem habita em mim é o Filho, pelo Espírito. Mesmo assim, Jesus não mora dentro da minha cachola. Ele está conectado comigo. Agora, ele está formando em mim capacitação para um dia eu ser tomado da plenitude do Pai, em Espírito, toda a plenitude. Toda a plenitude. E aí andaremos na terra, na glorificação, semelhantes a Jesus, cheios da plenitude de Deus.
Aí se cumpre na plenitude o Pai também dentro de nós. Quando Deus será tudo em todos. Isso aí é o futuro, faremos. Estamos agora no processo de sermos edificados como morada de Deus. Estamos sendo aperfeiçoados para suportarmos Deus. Compreende o que eu falei agora? A igreja permitia falar muito sobre isso. Graças a Deus, nossos irmãos aprofundaram esse entendimento. Mas nós vamos chegar lá, nós estamos chegando lá também. Amém, povo santo? Liberar vocês, não posso aumentar mais a aula. Sim. Glória a Deus. Mandei um zapzinho para ela de manhã. Glória a Deus. Irmã Sônia voltou da alta. Estava previsto para terça-feira, 7 dias. Então foi menos tempo, graças a Deus. Vamos agradecer? E aprofundamento vocês têm acesso nas aulas que foram ministradas nos outros anos. Se quiser, eu posso passar material para vocês, tá bom? Para tirar todas essas dúvidas do coração de vocês, em nome de Jesus. E terça-feira estamos estudando um pouquinho mais sobre isso, sobre o Espírito Santo e a Trindade. Então venha na terça-feira quem quiser. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da tua glória. Senhor, nós te louvamos, como o teu Filho Jesus louvou na terra. Graças te dou, Pai, porque ocultaste isso dos sábios entendidos e revelaste isso aos seus filhos pequeninos. Grande é a tua sabedoria, Deus. É enorme, é imensa. Quem foi o conselheiro do Senhor? Graças a Deus que aprove a ti nos dar esse entendimento, meu Deus. Somos pequeninos, somos menos que nada, somos pó. Mas o Senhor abre o nosso entendimento para coisas tão transcendentes, coisas tão grandes. Te louvamos, Deus. Que a tua casa, o teu povo, a tua igreja possa ser grata por cada uma das revelações que o Senhor tem graciosamente nos concedido. Obrigado pela maioria das revelações que já chegou ao nosso coração. Mas continua ministrando, meu Deus. Continua abrindo o nosso entendimento para a tua escritura. Que cada uma das passagens sejam claras ao nosso coração. Que não sobre mistério, mas sobre revelação para nós. Muito obrigado, meu Deus, por essa manhã. Recebe a honra, a glória, o louvor, o domínio, nosso Deus e Pai, por meio do teu Filho Jesus, nosso Rei, Salvador, Bispo da nossa alma e intercessor divino, ao nosso Deus e Pai que se assenta no trono, e ao Cordeiro Jesus, seja a honra, a glória, o louvor, o domínio e o reino, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pai, te damos graça pela alta da tua serva Ercilane. Tu és bom. Que o teu poder continue atuando na vida dela. Leva-nos em paz. Possamos retornar logo mais à noite para te adorar. Amém e amém. Vamos na paz de Cristo. Glória a Deus. Quer aplaudir mais Deus? Já aplaude. Quer aplaudir mais Jesus? Aplaude. É bom ser grato. Glória a Deus. Vamos lá, queridos.